Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para louvar, para bendizer o nome do nosso Senhor. Nós vamos mais uma vez ler a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Nós faremos a leitura aí dos versos 21 e 22. Estamos chegando aí ao final da exposição da carta de Paulo aos Efésios. Com a graça de Deus, na semana que vem, nós vamos olhar os versos finais, mas hoje, então, nós vamos ler os versos 21 e 22. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, para que juntos possamos lê-la. Efésios 6, os versos 21 e 22. Vamos ler todos juntos? E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Vamos orar? Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te damos graças por estarmos aqui reunidos na tua presença, como parte do teu povo, Senhor, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra, lê-la e podermos, ó Deus, receber dela a instrução, ó Deus, que o Senhor tem aos nossos corações. E é isso que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa dirigir a nossa vida, de maneira que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes da maneira como nós entramos. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e suplicamos, ó Deus, mais uma vez a tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, geralmente à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa tendência é nós colocarmos o pé no freio na nossa vida. Na verdade, talvez o sonho de cada um de nós, não é? É nós chegarmos à idade que a gente possa se aposentar, né? Dizer assim, olha, agora, graças a Deus, eu não tenho muitas obrigações. O meu sonho, então, agora ou os meus planos agora é simplesmente viajar, quem sabe cuidar dos netos, ter aquelas manhãs de descanso, sem muitas atividades, sem muitas responsabilidades. Até mesmo quando nós trabalhamos na igreja, e à medida então que nós vamos envelhecendo, a gente vai então caminhando na fé cristã, a gente então vai se tornando menos disposto no que diz respeito então à realização das atividades da igreja. A gente sempre vai deixando de lado, a gente sempre vai querendo que pessoas mais novas, elas possam então assumir o trabalho da igreja. Entretanto, a gente olhando para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê algo completamente diferente na vida desse servo de Deus. Embora o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele já tenha até uma certa idade, e como nós vimos então, ele inclusive se encontra numa situação em que ele está preso, e até mesmo esperando a sua morte acontecer. Veja que o apóstolo Paulo, ele ainda demonstra uma grande preocupação com a sua vida espiritual, mas sobretudo uma preocupação com as igrejas da qual ele foi plantador delas, ou foi aquele missionário que levou o evangelho a essas cidades. Esse é o caso então da carta de Paulo aos Efésios. Nós vimos desde o início que o apóstolo Paulo então escreve esta carta exatamente porque ele está preocupado com a espiritualidade daqueles irmãos em Éfeso, e ele então agora pretende aqui mandar notícias para aqueles irmãos, para que eles fossem então consolados, que eles fossem confortados, não só no sentido da doutrina que o apóstolo Paulo trata durante toda esta carta, mas também para que eles pudessem ficar consolados com a própria situação do apóstolo Paulo. Então veja a preocupação que ele tinha, não só de ensinar a igreja a respeito da doutrina, mas que a igreja também não vivesse ansiosa, preocupada com a situação pessoal do próprio apóstolo Paulo. Então, nesse sentido, para edificar então e para tranquilizar aqueles irmãos em Éfeso e também outros irmãos que a gente vai ver um pouquinho mais adiante,
Paulo então envia esse servo de Deus chamado Tíquico, do qual então vai, por parte do apóstolo Paulo, levar e receber informações de como o apóstolo Paulo então se encontra e de como então se encontram aqueles irmãos lá em Éfeso. Tíquico, né? Um nome bem diferente. Foi um dos amigos íntimos e mensageiros altamente apreciados pelo apóstolo Paulo. Provavelmente ele era da província da Ásia. Alguns acreditam, inclusive, que ele era um efésio, né? Ele era próprio, então, daquela cidade. E ele acompanhava o apóstolo Paulo desde a sua terceira viagem missionária. E alguns acreditam, então, que quando o apóstolo Paulo estava voltando da Grécia e passando ali pela Macedônia, em direção a Jerusalém, levando, então, aquela coleta que ele havia feito ali na igreja em Corinto, para ajudar os irmãos em Jerusalém, esse homem, então, estava junto com o apóstolo Paulo. Então, depois de estar algum tempo com o apóstolo Paulo, Tíquico, então, ele é comissionado pelo apóstolo Paulo para levar pelo menos 2 cartas às igrejas. Uma delas é essa, a carta de Paulo aos Efésios, e também nós vamos encontrar o nome dele mencionado lá na carta aos Colossenses, no capítulo 4, os versos 7 a 8, quando nós encontramos o apóstolo Paulo então dizendo: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da vossa situação e de alentar o vosso coração. É bem possível, irmãos, que este servo de Deus, Tíquico, ele tenha visto o apóstolo Paulo então ditar estas cartas, e ele mesmo então recebeu essas cartas da mão do próprio apóstolo Paulo. É possível então que ele estivesse na companhia do apóstolo Paulo, mesmo estando em prisão, e ele então foi responsável, no caso específico aqui, de levar esta carta aos irmãos em Éfeso. Então preste atenção desde então, que Tíquico, ele sabia que a sua tarefa era algo delicado, era algo de suma importância. Conforme então William Hendrickson, um comentarista bíblico, vai afirmar, ele diz que a mensagem oral que Tíquico teria de levar não era unicamente informativa, mas também uma mensagem de consolo, de conforto àqueles irmãos. Por outro lado também, irmãos, o apóstolo Paulo precisava colocar esta carta, ou estas cartas, incluindo aí a carta aos Colossenses, na mão de alguém que pudesse ser de confiança do apóstolo Paulo. Tinha que ser, de fato, alguém que fosse fiel, que tivesse palavras consoladoras. É por isso, então, que nós somos informados que o apóstolo Paulo enviou Tíquico a esta igreja em Éfeso. Portanto, irmãos, Tíquico é uma daquelas pessoas que muitas vezes nós não vemos muito falar. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo esse nome. Talvez você até coloque esse nome no seu filho, não é? Mas ele é daqueles nomes que aparecem na Escritura e que muitas vezes a gente não tem muita preciosidade, exatamente porque a gente não vê esses nomes, né? Como a gente vê, por exemplo, o nome de Davi, Moisés, Elias, Abraão, o próprio Paulo. Mas certamente, irmãos, nós temos aqui diante de nós alguém que trabalhou em apoio ao apóstolo Paulo e que foi extremamente importante no ministério dele e também no que diz respeito ao consolo, ao conforto e à ajuda às igrejas que o apóstolo Paulo, então, o havia enviado. Então, diante disso, irmãos, eu quero olhar para esse texto aqui de Efésios capítulo 6, os versos 21 e 22, e mencionar aqui rapidamente com os irmãos 6 qualidades que Tíquico tem, que deveriam estar presentes em cada ou em todo cristão exemplar. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que o cristão exemplar, ele é um irmão na fé. Veja aí, o apóstolo Paulo o chama no verso 21 de irmão. Preste atenção então que, como eu havia mencionado,
Tíquico era alguém da Ásia, provavelmente ele era natural de Éfeso. Portanto, ele era um gentil. Alguém que, antes de conhecer a Cristo, não sabia absolutamente nada a respeito do Senhor Jesus Cristo. Paulo, por sua vez, era um homem religioso, um homem fariseu, alguém que era zeloso na lei de Deus. Mas agora em Cristo, tanto Tíquico como Paulo, eles são irmãos em Cristo. Não há mais barreiras, não há mais muro de inimizade, não há mais preconceitos. Aqui mesmo o apóstolo Paulo vai nos ensinar que por meio do sangue de Cristo, essas barreiras então foram derribadas, a inimizade ela foi desfeita. E agora o apóstolo Paulo ele está colocando em prática aquilo que ele havia ensinado. Ele vai dizer aqui em Colossenses que em Cristo não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém Cristo é tudo em todos. Então Tíquico agora é um irmão. Ele não é apenas um gentil, mas é um irmão em Cristo Jesus. E Paulo o trata dessa maneira. Exatamente porque ele é um conservo do Senhor. Ele é um crente no Senhor Jesus Cristo. A gente também pode mencionar que Tíquico também era um irmão. Veja bem, porque ele estava interessado no bem-estar dos seus irmãos. Ele estava então ao lado do apóstolo Paulo nas suas viagens. E provavelmente também ele estava ao lado do apóstolo Paulo na sua prisão. Tíquico então ele mostrava que era um irmão, exatamente porque ele tinha alegria então em servir ao apóstolo Paulo, em servi-lo nas suas viagens, em consolá-lo mesmo quando ele estava em prisão. E ele também estava disposto a consolar os irmãos da igreja em Éfeso. Então essa é a primeira característica. Um cristão exemplar é um irmão. A segunda coisa que Paulo menciona aqui é que o cristão exemplar, ele é amado. Veja aí ainda no verso 21, que Paulo o chama de amado. Mas preste atenção no texto, que Paulo então faz uma distinção deste irmão, o chamando de o irmão amado. Ele não é um irmão qualquer. Ele não é apenas irmão amado, mas ele é o irmão amado, no singular, definido. Amado é alguém que é estimado. Esse amado resulta de uma relação próxima. Por isso, então, o apóstolo Paulo pode chamá-lo de o irmão amado, exatamente por causa da sua relação próxima com ele. Então, preste atenção, irmãos. Este amado resulta exatamente desse amor crescente, que é resultado, então, é fruto da companhia, especialmente nas viagens missionárias. Isso significa que à medida que o apóstolo Paulo e Tíquico serviam um ao outro, eles cresciam, então, no amor um pelo outro. Ele é o irmão amado, não porque ele deixou o apóstolo Paulo em momentos difíceis, seja na viagem missionária, seja na sua condição como prisioneiro. Amado aqui, irmãos, não é só uma força de expressão. Não é algo que o apóstolo Paulo está dizendo da boca para fora, mas é uma demonstração clara de consideração e gratidão do apóstolo Paulo a este irmão. Não é belo? Não é didático para nós percebermos que o amor que o apóstolo Paulo então demonstra a Tíquico, ele floresce exatamente dessa companhia, dessa caminhada, desse serviço. Notem, irmãos, que não é um amor forçado, não é um amor pedido, não é um amor fingido, mas é um amor mútuo, de cumplicidade na amizade, de companheirismo e de muita dedicação. Então isso nos ensina, irmãos, que um amor ou uma estima que exige apenas de um lado que seja amado, isso não é apenas antibíblico, mas isso pode se tornar algo doentio e até mesmo idólatra. Tíquico, que então era esse irmão da fé,
o irmão amado. Mas ainda há uma terceira característica que a gente encontra na vida desse servo. O apóstolo Paulo, então, vai dizer que o cristão exemplar é um fiel ministro, ainda no verso 21. Paulo o chama de fiel ministro. Fiel, então, é aquela pessoa confiável, é aquela pessoa leal. Fiel é aquela pessoa que observa e segue os comandos que lhe são dados e que faz bem as suas obrigações oficiais. No caso, então, desse servo de Deus, chamado Tíquico, ele já havia demonstrado isso durante o ministério do apóstolo Paulo e também dos outros irmãos. E por isso, então, o apóstolo Paulo o chama de fiel. Ou seja, é alguém confiável. É alguém que pode, então, seguir com essa tarefa, porque já demonstrou, então, essa fidelidade. Mas veja que o apóstolo Paulo não apenas o chama de fiel, mas inclui essa palavra, ministro. Fiel ministro. E às vezes as nossas traduções, né, elas podem nos colocar assim meio que numa enrascada, não é? Quando a gente olha assim essa palavra fiel ministro, né? Então a gente pensa assim de ministro como alguém cheio de regalias, né? De um status assim muito cheio de pompas, né? Mas a palavra ministro aqui que é traduzida para nós é a palavra diácono. Ou seja, ele é um fiel servo. O diácono, né? É aquela pessoa, é alguém que executa o pedido de outro, de um mestre, é um atendente, é o sentido então de alguém que é um garçom, que está pronto então a servir e a se submeter às ordens que lhe são dadas. Por isso então, para que pudesse levar essas informações do apóstolo Paulo, Tíquico então tinha que ser um fiel ministro. Um servo verdadeiro, alguém da mais alta confiança do apóstolo Paulo. E é exatamente, irmãos, como fiel ministro, que ele deve transmitir, então, verbalmente as notícias sobre a situação do apóstolo Paulo, provavelmente em Roma, confortando e encorajando aqueles irmãos lá em Éfeso e das outras comunidades que certamente estavam preocupadas com a situação do apóstolo Paulo. Tíquico, então, como fiel ministro, ele sabia que servia ao Senhor e não aos homens. Ele tinha plena consciência de que o Senhor o havia chamado. Como fiel ministro, Tíquico, então, devia ser um homem de caráter íntegro, confiável, respeitado, tanto pelo apóstolo Paulo, mas também pelas igrejas das quais ele foi enviado. Além disso, então, o apóstolo Paulo vai dizer que o cristão exemplar, ele é obediente. Veja aí o verso 22. Foi para isto que eu vos enviei. Ao escrever a Timóteo, Paulo afirma que quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Enviar, aqui no verso 22, é o mesmo que ordenar. Olha que coisa interessante, irmãos. Paulo não está pedindo um favor a Tíquico. Ele está o comissionando numa missão. Ele não está perguntando a Tíquico se é possível que ele faça isso. Não se trata de um voluntariado, mas do cumprimento de uma ordem. Tíquico, então, é aquele cristão que está pronto a obedecer. Ele está não apenas ajudando, mas ele está cumprindo propósitos bem específicos. Isso, então, revela para nós que o crente, o cristão obediente, ele sabe que está numa missão. Ele recebe ordens e ele não mede esforços para que a sua obediência seja a mais completa e mais perfeita possível. No caso, então, desse servo de Deus, Tíquico, ele estava pronto e disposto a obedecer às ordens que lhe foram dadas pelo apóstolo Paulo. Além disso, em quinto lugar, o cristão exemplar é um transmissor fiel. Veja aí que o apóstolo Paulo ainda fala no verso 22. Para que saibais a nosso respeito. Foi confiado então a ele, como eu havia mencionado, juntamente com o apóstolo Paulo, levar as ofertas dos gentios à igreja em Jerusalém. Também o apóstolo Paulo vai mencionar que ele foi confiado a testemunhar em favor de Onésimo.
Ele também foi integrado na igreja aos Colossenses. Paulo depois vai mencionar que Tíquico ele foi confiável a substituir Tito e Timóteo, exatamente para que esses dois servos de Deus, eles pudessem ver o apóstolo Paulo enquanto este estava na prisão. Agora, então, Tíquico é confiável ao levar as informações da situação do apóstolo Paulo aos Efésios. Que bênção, irmão, saber que nós temos servos de Deus assim, que são confiáveis, que recebem as ordens e as transmitem tal como a receberam. Ele não está indo lá para dizer o que ele pensa da situação do apóstolo Paulo. Ele não está indo lá para dizer as suas próprias palavras. Ele não está indo lá para fazer as suas considerações, mas para ajudar aquela igreja a entender a situação do apóstolo Paulo e assim consolar aquela igreja. E por fim, meus irmãos, o apóstolo Paulo então vai mencionar que o cristão exemplar é um consolador. Veja ainda no verso 22. E ele console o vosso coração. Cabia então a Tíquico levar consolo, conforto, encorajamento aos Efésios e também aos Colossenses ao dar notícias do apóstolo Paulo. É interessante aqui que a palavra que aparece para nós como consolo é a palavra paracaléu, que é a palavra então que nós usamos para o Espírito Santo como consolador. E consolar aqui inclui também exortar, instruir, ensinar. Então percebam, irmãos, que é disso que a igreja em Éfeso precisa. E é nisto que Paulo confia em Tíquico. Que ele seja um consolador. Que ele não só leve uma carta, mas que ele leve consolo. Que ele leve, então, conforto. Que ele leve instrução àqueles irmãos naquela igreja. Em outras palavras, Tíquico, então, será o consolo necessário aos irmãos em Éfeso. Diante disso, então, meus irmãos, o cristão exemplar, ele é um irmão, ele é amado, ele é fiel ministro, ele é obediente, ele é um transmissor fiel, ele é um consolador. Paulo, então, considerou Tíquico como seu parceiro ministerial, ao chamá-lo lá em Colossenses de conservo no Senhor. Tíquico, então, ele se destacou como alguém que, sem se preocupar com o estrelato, com a fama, ele então serviu conscientemente, cumprindo da melhor maneira possível e pela graça de Deus, as tarefas que lhe foram confiadas, que lhe foram incumbidas. Notem que Tíquico, ele não busca reconhecimento pessoal, ele não faz algo por si mesmo, mas ele serve ao apóstolo Paulo e também serve às igrejas. Embora pouco conhecido, preste atenção, sem Tíquico, possivelmente, nós não teríamos em nossas mãos a carta de Paulo aos Efésios, nem a carta de Paulo aos Colossenses. Tíquico, então, realizando esse ministério, que talvez aos olhos humanos é de pouca importância, ele demonstrou na sua vida o que é de fato ser um cristão exemplar. Diante disso, então, meus irmãos, o que é esse texto e o que as características de Tíquico nos ensinam? Primeiramente, então, eu penso que esse texto nos ensina que sempre há lugar para nós servirmos a Deus. Talvez você e eu pense muitas vezes que a tarefa então desse servo de Deus era algo insignificante. Levar uma carta, visitar uma igreja, dar informações de um apóstolo que praticamente estava nos seus últimos dias de vida. Talvez eu e você, ao olharmos a vida deste homem e da tarefa que lhe foi incumbida, talvez você pense o seguinte: olha, eu acho que qualquer pessoa podia fazer isso daí. Levar uma carta, isso é algo insignificante, talvez até mesmo desprezível. E muitas vezes é assim que nós tratamos as coisas na igreja.
Muitas vezes nós estamos pensando naquelas tarefas, naqueles cargos que são mais importantes, que nos dão mais destaque, que nos levam diante da igreja, que nos trazem reconhecimento, quando na verdade há muito serviço na casa de Deus. Eles são diversos, eles são importantes e eles devem ser realizados por pessoas tão comprometidas como este servo de Deus. Então percebam, irmãos, que a igreja, ela não é o lugar apenas onde um ou dois trabalham. A igreja não é um lugar onde simplesmente nós damos atenção àquelas posições ou àqueles cargos que mais se destacam. Mas certamente nós precisamos de servos de Deus comprometidos com aquelas tarefas que muitas vezes ninguém vê, ninguém dá importância e que muitas vezes nós mesmos consideramos como algo insignificante. Assim como este homem levou esta carta e ela foi de suma importância para aqueles irmãos em Éfeso, assim também hoje nós temos uma tarefa a realizar. A tarefa daquele servo de Deus, então, era levar essa carta. A pergunta que eu faço é: qual é a sua tarefa? Qual é o seu serviço na casa de Deus? A segunda coisa, então, que nós podemos pensar ao olhar esse texto, é que a tarefa, então, por mais simples que seja, ela precisa, então, ser realizada por pessoas fiéis. Notem novamente que Tíquico era esse fiel ministro. Alguém que era verdadeiro e era confiável. E é isso, então, que nós precisamos na igreja. Servos fiéis. Notem, irmãos, que não é porque nós somos pecadores que o nosso trabalho, então, pode ser mal feito. Não é porque nós somos imperfeitos que a obra de Deus, então, pode ser feita de qualquer maneira. Não é porque o nosso trabalho é para Deus que Ele recebe o nosso trabalho de qualquer maneira. Nós precisamos de gente fiel, de irmãos comprometidos, de irmãos que sejam confiáveis, de pessoas que de fato possam trabalhar na obra do Senhor. O crente fiel não é aquele que realiza grandes coisas ou coisas complicadas, difíceis de fazer. Mas o crente fiel é aquele que cumpre da melhor maneira possível a tarefa que lhe foi incumbida de fazer. Esse é o crente fiel. Esse é o crente verdadeiro. Esse é o crente confiável. E finalmente, irmãos, ao olharmos o caráter desse servo de Deus, de Tíquico, nós devemos nos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho. Paulo vai chamá-lo de o primogênito dentre muitos irmãos. A palavra de Deus também vai dizer que Jesus é o Filho amado, ao mesmo tempo, então, que revela a nós que Jesus é o nosso amor e que Ele também nos ama. E que o fruto deste amor, ele resulta exatamente da nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, ele vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos ama e Ele também nos convida, Ele nos ordena que nós amemos uns aos outros. Não apenas um amor de palavras, mas um amor de verdade e de coração. E este amor, então, que nós devemos sentir uns pelos outros, ele é fruto exatamente da nossa comunhão com Cristo. Se nós não temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo, se esse amor não brota dessa comunhão com o Senhor Jesus, o nosso amor com o nosso irmão, ele não pode de fato ser verdadeiro. Ele não pode ser sincero. Isso significa então, meus irmãos, que para Jesus, caminhar uns com os outros é de fato nós expressarmos este amor. E não simplesmente exigimos que as pessoas nos amem, nos aceitem, queiram que nós sejamos amados da maneira como nós somos.
Nós precisamos andar um com o outro para que esse amor então possa ser fruto dessa caminhada, desse discipulado, dessa comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Além disso, então, a palavra de Deus revela para nós que Jesus é esse fiel ministro, um servo sofredor. Nesse sentido, irmãos, Jesus foi esse verdadeiro diácono, ele foi esse verdadeiro servo. Deus confiou ao Senhor Jesus Cristo essa tarefa grandiosa e ele cumpriu cabalmente, dando a sua vida na cruz do Calvário. Cristo não é apenas o servo obediente, mas ele é o filho obediente. Isso é belo, irmãos, porque Jesus poderia simplesmente usar da sua posição, ele poderia usar do seu status, ele poderia usar da sua condição para beneficiar a si mesmo, para beneficiar a si próprio. Mas a palavra de Deus então revela a nós que ele foi um filho obediente e ele se humilhou até a morte e morte de cruz. O autor, a carta aos Hebreus, ele vai dizer, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus também foi um transmissor fiel. Jesus não veio para falar de si mesmo, mas ele veio em nome do Pai. Ele não veio para cumprir a sua vontade, mas para cumprir a vontade de Deus. Nesse sentido também, Cristo se revela a nós como consolador. Ele cura, ele liberta, ele ama. Ele até mesmo chorou, no caso do seu amigo Lázaro. Ele também nos prometeu um outro consolador, que estaria no nosso meio, para que nós sejamos lembrados de todas as suas palavras. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer isso. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito, então, enviado por Jesus, ele nos consola, mas ele também nos ordena que nós devemos consolar uns aos outros. Tíquico nos revela, irmãos, de que é Jesus que organiza a igreja. Ele coloca cada um de nós nos seus devidos lugares, no seu devido serviço. Jesus não apenas nos ordena a servir, mas ele mesmo nos coloca no local, no lugar, na posição que nós devemos servi-lo. E não apenas isso, Jesus não só nos chama a servir, mas ele diz que ele mesmo é o modelo que o servo deve seguir. Ele é o servo perfeito, ele é o servo obediente, ele é o servo compromissado. Logo, irmãos, quando nós rejeitamos o serviço de Deus na igreja, nós rejeitamos a ordem pela qual Jesus nos colocou na igreja. Quando nós rejeitamos servir aos nossos irmãos, porque nós não queremos estar naquela posição, porque nós não queremos estar naquele lugar para servir, nós nos colocamos no patamar acima do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque foi o próprio Jesus que nos colocou naquela situação, naquela condição, para nós sermos servos obedientes, exatamente naquele lugar que ele colocou para nós. Tíquico, então, no final das contas, irmãos, ele estava servindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele não fez objeções, ele não impôs condições para levar esta carta aos Efésios, também a carta aos Colossenses. Cristo também, meus irmãos, também não fez objeções quanto à sua missão. Ele se dedicou total e completamente. Ele não se esquivou, ele não relutou, ele não questionou. E nós, até quando vamos relutar, vamos criar empecilhos, vamos criar obstáculos, vamos criar embaraços, para de fato e de verdade servirmos ao Senhor Jesus Cristo?
Se eu e você desejamos ser um cristão exemplar, nós devemos colocar os nossos olhos no servo fiel, o Senhor Jesus Cristo, e começar a servi-lo de todo o nosso coração, onde quer que Ele nos coloque, para nós servirmos e fazermos a sua vontade. Não se trata de posição, não se trata de status, não se trata de chamar a atenção, não se trata de assumir cargos, mas se trata de fato e de verdade em servir ao Senhor Jesus Cristo. Porque é assim então que Ele deseja que nós façamos na nossa vida. Nós o sirvamos de todo o nosso coração. Vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta hora, Senhor. Te damos graças, ó Pai, por tua misericórdia, por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. E por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos dê disposição, Senhor, em te servir. Se temos sido negligentes, se temos sido faltosos, ó Deus, nós queremos, Senhor, pedir perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, e servir ao Senhor cada vez mais e melhor, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos a dedicar a nossa vida ao Senhor. E assim, Senhor, nós queremos servir de todo o nosso coração. Assim nós te louvamos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém.